Mais uma vez, boa noite, torcedor Cruz Maltino. Vamos dar início à entrevista coletiva depois da vitória do Vasco 2-0 sobre o Bangu. Antes de qualquer coisa, mais uma vez, parabéns, professor Zé Ricardo. Boa noite a todos, obrigado aí pela saudação, mas acho importante frisar, antes da gente começar a entrevista, a nossa solidariedade toda aos moradores, aqueles afetados lá pelas chuvas de Petrópolis, parabenizar o Vasco pela iniciativa da arrecadação dos donativos. Na verdade, todos os clubes estão fazendo isso e o Vasco, como sempre, não poderia deixar de ser, também utilizando toda a sua força, da sua torcida, da sua mídia, para ajudar aqueles necessitados e o povo de Petrópolis. Boa noite, Roberta. Realmente a gente sabia que era um jogo de xadrez, praticamente, né? O Bangu é uma equipe que maneja bem a bola. Acho que no primeiro tempo faltou um melhor tempo de marcação. O Bangu tentava atrair a gente para o campo de ataque deles, para jogar nos espaços que porventura pudesse deixar. E como a gente não acertou o time de marcação, eles acabaram encontrando esses espaços e realmente no primeiro tempo a gente foi abaixo daquilo que a gente tinha planejado para a estratégia do jogo, né? Mas demos uma corrigida para o segundo tempo, acho que a equipe voltou um pouquinho mais sincronizada na questão sem bola e com a bola também teve boa posse, conseguiu criar algumas situações e a gente sabia que a partir do momento que tivéssemos oportunidades, se a gente pudesse abrir o marcador, certamente ia encontrar muitos espaços, principalmente nas costas dos laterais do Bangu. Acabou saindo o segundo gol também, é sempre muito delicado falar de atuações individuais num jogo que é estritamente coletivo, mas realmente o Nenê tem essa capacidade de fazer o jogo simplificar nos momentos mais difíceis, e hoje ele também foi muito feliz. Importante a presença dele, dar confiança aos atletas, principalmente aos mais jovens, e, enfim, essa vitória leva a gente a 16 pontos, deixa a gente bem próximo do primeiro objetivo, que é a classificação entre os 4, para depois a gente tentar buscar o título da Taça Guanabara. Boa noite, Rodrigo. Você tem toda a razão. Acho que é um trabalho que está dentro daqueles objetivos nossos para a temporada, né? São vários objetivos. A responsabilidade de todos aqui que trabalham no departamento de futebol é muito grande. Nós dividimos essas responsabilidades, mas um dos objetivos é que a gente possa tentar recuperar os atletas oriundos da base, em especial, porque sabemos que são jogadores de capacidade, senão não teriam chegado ao profissional do Vasco. Sabemos que cada um acabaram reagindo de forma diferente, né? E no ano passado e também agora com a gente, mas a intenção principal é dar confiança para eles e prepará-los para jogar, né? Então, quando a torcida, que inclusive hoje foi sensacional, no primeiro tempo que a gente não fez uma partida muito boa, abaixo do que a gente vinha apresentando, a torcida empurrou pra caramba, e isso também dá confiança para o nosso elenco, mas os jovens fazem um trabalho com todos nós aqui, com os atletas mais antigos, com o setor de psicologia, com a Maíra, com todos nós aqui do departamento de futebol, para que eles possam retomar a confiança e entender o que passou. Tem que servir de lição, tem que servir de aprendizados para eles, mas também para que eles se sintam responsabilidade por tudo que eles acabam fazendo no dia a dia, e que isso sirva de lição e de crescimento para o próximo passo, né? Então, ainda bem que deu certo. Hoje a gente pôde começar a primeira vez a partida com o Riquelme. Senti um pouquinho a falta de ritmo, já estava começando a sentir um pouco de câimbras, por isso que a gente tirou ele também, senão iria terminar a partida, mas importante a evolução do Juninho, que é nítido, do PEC, o próprio Matias, que vem entrando bastante, o Ulisses, que hoje a gente resolveu dar uma descansada neles. A gente começou a partida com 7 atletas pendurados, com 2 cartões amarelos. Então, para a gente não correr o risco de vários desses atletas desfigurarem a nossa equipe para a próxima partida, entendimos que era uma boa possibilidade de eles começarem a partida. Mas estou feliz pela entrega do grupo. Lógico, precisamos melhorar, principalmente nessa questão sem bola, que a gente precisa, mas lembrando que nós, das 3 últimas partidas, sofremos apenas um gol, e isso também mostra um poder de evolução nesse sentido. Um abraço para você também, Lucas. A expectativa é que em breve o Yuri retorne. Ele já está
já está nas fases de voltar para o campo, né? Mas a gente é um jogador que a gente acredita que vai ser muito importante na temporada, então a regra básica nossa é que ele se recupere realmente totalmente antes de vir para o campo, enquanto ele não estiver seguro e também todos nós estivermos seguros para que ele volte e não sinta mais nada. A gente prefere, porque nós sabemos, temos um plano para ele, temos um plano para o Vasco, e a gente vai tentar seguir esse plano, de acordo com o que foi estabelecido, né? Então, o departamento médico está o tempo todo nos passando informações sobre a questão do Yuri, e a questão da gente estar observando, o Vasco está sempre observando, né? A dificuldade, como tu citou, ela é sempre muito grande. A gente está tentando montar um grupo com criatividade e em cima de muito trabalho. É esse o perfil que a gente quer, de um atleta que seja competitivo, que tenha saúde para suportar uma temporada que vai ser achatada em virtude da Copa do Mundo, com jogos a cada 2, 3 dias até. Então, de uma forma geral, estamos atentos a todos os pontos e sabemos que precisamos de opções de velocidade. O Campeonato Carioca, assim como o Campeonato Paulista, o Campeonato Mineiro, ou seja, os estaduais são sempre uma boa opção da gente estar trazendo jogadores, de repente, num nível financeiro onde o Vasco possa arcar, né? Então, o Luiz Henrique, o Quinteiro e o Zé Gabriel, que chegaram essa semana, são jogadores que vão ajudar a gente também. O Luiz tem uma característica mais de criação, o Zé Gabriel e o Quinteiro já são jogadores de iniciação de jogada, que também podem ajudar para a gente. E nós precisávamos desses atletas, porque, além dos 2 meninos que ainda têm idade sub-20, só contávamos com 3 zagueiros. Então, de uma forma geral, acho que a gente está começando a equilibrar o grupo. Quando todo mundo estiver à disposição, acho que nós poderemos já pensar de uma forma um pouco mais concreta para a sequência da temporada. Mas vamos lá. Agora foi? Então, a expectativa é de que eles fossem colocados à prova, porque estudamos bastante a equipe do Bangu, principalmente no primeiro tempo. Nós sabíamos que eles iam assumir uma marcação um pouco mais agressiva, né? Como eu falei, nós perdemos um pouco o time para a gente conseguir construir as nossas jogadas desde lá de trás, mas quando for exigido, acho que foram bem. O Luiz Cangá vem trabalhando muito, poderia até ter estreado antes do jogo contra o Madureira, mas ele fez um trabalho de recondicionamento, já que não jogava há algum tempo, e foi acometido pela Covid no período da apresentação. E o Riquelme é um menino talentosíssimo, de muito valor, certamente vai, se conseguir manter as etapas aí de evolução dele, vai ser um atleta extremamente importante para o Vasco, e eu tenho certeza que o que falta para ele é ele poder tentar repetir nos treinamentos também aquilo que é exigido no campo, no jogo. Ele está se conscientizando que na fase sem bola ele precisa ser mais efetivo também. Então, de uma forma geral, foi colocada uma responsabilidade para cima dele, que eu acho que ele respondeu bem, com exceção de uma ou duas saídas de bola que acabou rateando um pouco. Ele mostrou toda a sua qualidade quando estava com a bola no pé, principalmente no setor de ataque. Tenho certeza que o Vasco tem um grande jogador na posição e que a evolução vai mostrar que o Vasco vai poder contar com ele por muito tempo. Então, Sidão, importante a sua pergunta, porque um dos objetivos era a gente dar uma cara, né, para a equipe, já que tinha vindo tantos atletas novos, né? Então, você vê que a forma como a gente encarou esse primeiro bloco aí de 6, 7 jogos, foi fazendo poucas trocas para início do jogo, para a gente poder entender e ter um jogo, pelo menos uma equipe mais entrosada, né? E aí agora sim a gente vai estudar certinho com a direção de futebol e com todo mundo da comissão técnica qual vai ser a estratégia. Nós temos a estratégia, sabemos que a Copa do Brasil é fundamental para que a gente possa também trazer os recursos financeiros que a Copa do Brasil oferece. Pegamos um adversário que é extremamente difícil jogando em casa, que é a Ferroviária,
e temos esses 2 jogos clássicos do Cariocas aqui antes e depois dessa partida importante. Então, por isso que a vitória de hoje foi super importante, porque nos dá uma condição de estar bem próximo do primeiro objetivo, que é estar no quadrangular final, mas, logicamente, que a gente vai encarar todos os jogos, inclusive o próximo, que é contra o Audax, que está com 7 pontos, se eu não me engano, e também tentando chegar próximo ali desse grupo de classificados. Então, a gente vai entender que esse jogo definitivamente pode garantir a gente entre os 4. E aí, sim, o clássico a gente sabe que são jogos muito disputados. Certamente o Vasco está com a cabeça de, sempre que puder, entrar com o melhor time ou aquele que estiver mais preparado para o momento. E essa regra não vai fugir nessa sequência de jogos importantes que nós temos pela frente. Então, Eduardo, tinha realmente a estratégia de a gente usar bem os lados do campo, porque a gente entende que o Bangu é uma equipe que concentra muitos jogadores no centro do campo, né? Tenta fazer um jogo de envolver o adversário ali para o campo e também joga com seus laterais bastante avançados, né? E a gente queria uma atração por dentro com o Raniel e Nenê, para tentar fazer apoios para o Juninho, para o Matheus Barbosa e trabalhar com as saídas rápidas do Peck, de um lado, e do Raniel, e do Riquelme também pelo outro lado. E certamente que na nossa saída de 3, quando a gente tivesse oportunidade, também ter a opção do Everton, que é um jogador extremamente agressivo ali na questão da velocidade e da chegada ao campo adversário, né? Mas como eu falei, o campo não vou botar desculpa no campo, não, até porque do tempo que eu estou em São Januário eu nunca vi o campo numa qualidade tão boa, e mesmo com as chuvas suportou bem, deu velocidade ao jogo. Parabenizar aí o pessoal que fez esse serviço aqui, porque realmente para a gente ter um futebol de qualidade, a primeira regra é a gente ter um campo de qualidade, né? Então, eu acho que cumpriu-se em alguns momentos, eu acho que ficou um pouquinho mais claro quando a gente conseguiu trabalhar com uma saída em 3, mas dentro de uma perspectiva eu esperava até que a gente pudesse utilizar mais os laterais. Mas, de uma forma geral, eles cumpriram bem o que eu pedi, e principalmente quando a gente fez o segundo gol, o Everton conseguiu fazer uma leitura, de fazer uma agressividade por dentro ali, conseguimos neutralizar boa parte do lado esquerdo do Bangu, que é um lado muito forte com o Lucas Oliveira. Boa noite, Emerson. A saída de bola certamente é um ponto que a gente precisa, né? Porque é a fase de jogo onde a gente tenta manejar e fazer aquilo que a gente planeja para chegar ao meio campo e também à parte final do adversário. Então é sempre um ponto que a gente precisa estar trabalhando, e certamente vamos continuar trabalhando para que a gente possa evoluir, né? Sobre a questão dos desfalques para o próximo jogo, nós sabíamos que era bem provável de acontecer isso. Dentro do nosso planejamento, o Nidê já estava fora desse jogo contra o Audax, então já era um desfalque que nós esperávamos, né? Principalmente nesse início de temporada, de jogar 3 jogos e folgar 1, né? Então ele ficou de fora contra o Madureira e ficaria de fora contra o Audax. E a partir daí, na questão do recondicionamento dele, já que foi um atleta que também teve Covid, a gente ia programar os próximos jogos dele também. E, como você falou, tanto o Juninho quanto o Nazário fora, é uma boa oportunidade também de trabalhar os atletas que tem no dia a dia, dar minutagem ao nosso elenco, da rodagem, porque isso vai ser importante para lá, e também dar confiança a todo o grupo. Como eu falei, no jogo passado nós criamos bastante no final do jogo, as principais chances foram com atletas que entraram, mostrando a importância que todo o banco de reserva tem que ter, né? E o que a gente fala para eles diariamente é que os atletas, os 11 que vão entrar em campo, apenas representam o grupo todo, né? E esse sentimento que tem que nos acompanhar durante toda a temporada. Não me preocupa quem vai entrar, porque eu acredito no grupo de uma forma geral, todos eles estão preparados. Os meninos novos que chegaram, no caso Zé Gabriel, certamente talvez não tenha condição de aguentar um tempo inteiro, ou um jogo inteiro, mas certamente o que ele tiver a gente pode aproveitar já para a próxima partida. Você foi bem na sua colocação e na sua observação. A gente está hoje chegando no 7º jogo, né, seguido,
E hoje a proposta é da gente encaixar um tempo de marcação numa linha intermediária do Bangu, deixar o goleiro deles sem pressão mesmo, não pressionar o goleiro deles, porque entendia que podia sobrar um jogador nas costas dos nossos 2 primeiros homens. E perdemos o time de marcar, de saltar na marcação, sempre dando espaço nas costas dos nossos marcadores, nas costas do nosso volante, né? Então, isso aí foi por isso que caracterizou uma partida abaixo. Realmente não foi uma partida boa nossa no primeiro tempo, mas mesmo assim criamos algumas oportunidades. Então, corrigimos isso no segundo tempo, tentamos aproximar a nossa equipe, fizemos uma marcação um pouquinho diferente, com o Peck e com Nazário pelo lado do campo. Acho que melhorou bastante. O Bangu já não encontrou tanta facilidade para jogar entre as nossas linhas. Com isso, a gente conseguiu adiantar um pouquinho nossos homens defensivos, nossa linha de zaga. Consequentemente, a gente conseguiu compactar um pouquinho mais a equipe e conseguimos a vantagem. E a partir daí a gente jogou realmente para nos preservar um pouco pela sequência de jogos. Era natural o Bangu subir um pouquinho a marcação e criar mais oportunidades, mas como tu falou, na semana passada, no jogo no Castelão, a gente teve essas oportunidades e não conseguimos, né? Dessa vez, entendemos que seria imprudente a gente diminuir os espaços nas costas da nossa última linha e jogar também nos espaços que o Bangu acaba cedendo no final do jogo, quando a equipe busca o resultado, né? Então, de uma certa forma, eu acho que o primeiro tempo foi abaixo, realmente, como você observou, mas valeu, porque o jogo de hoje eu acho que se caracteriza muito com um jogo parecido com os jogos que nós vamos pegar pela frente, né? Então, paciência, foi um jogo de xadrez realmente, a gente soube mexer algumas peças, a equipe do Bangu está de parabéns também pela proposta de jogo, mas eu acho que o Vasco foi feliz e competente naquilo que se programou. Marcelo, eu vou começar pela segunda pergunta. A gente está sempre trabalhando junto com a direção, com a presidência. Não adianta eu aqui ficar botando faca no peito de todo mundo para quem tem que trazer. Eu vim para o Vasco sabendo das condições e das dificuldades que nós poderíamos ter para encontrar determinado jogador ou determinada posição. Então, sou um treinador que busco trabalhar em conjunto com a direção, em conjunto com a gerência de futebol, na figura do Carlos Brasil. Nós temos trabalhado muito para encontrar esses atletas que venham a realmente preencher essa lacuna. A gente sabe que hoje tem essa deficiência, e eu acredito que, com o trabalho de todos aqui, nós possamos ainda trazer esse jogador. Mas, como eu falei para vocês, se for para trazer um jogador que não esteja dentro do perfil que a gente quer, eu prefiro apostar nos jogadores jovens, prefiro apostar no Figueiredo, no Laranjeira, enfim, no Vinícius, que está se recuperando, volta e meia, já, quem sabe nas próximas semanas já está à disposição para a gente também. Temos um sub-20 que tem qualidade, a gente a partir da semana que vem volta a trabalhar uma vez por semana com num jogo treino sempre com o sub-20, que é uma estratégia nossa. A gente ainda não trouxe eles porque eles estavam de férias após a Copa São Paulo. Então, são estratégias que talvez as pessoas não saibam, mas a gente tem uma linha de trabalho, tem um plano de trabalho, e estamos tentando ser o mais coerente possível, tanto na aquisição de novos jogadores, como aquilo que a gente tem trabalhado no dia a dia. Nada daquilo que a gente faz sem querer, e essa honestidade, essa clareza que a gente tenta passar para os atletas e para todo mundo que trabalha no departamento de futebol, é o que acredito que possa levar a gente para o sucesso na nossa temporada. Sobre o Juninho, é mais um jogador super talentoso que o Vasco produz nas suas categorias de base, como tantos outros que já passaram e que certamente ainda passarão. Teve realmente um início difícil, porque a saída do sub-20 para o profissional é uma transição terrível para os jogadores. Eles realmente se deparam com uma realidade que eles não estão acostumados com o sub-20, mesmo trabalhando muito tempo num clube de camisa forte como é o Vasco, mas são armadilhas que o futebol profissional tem, que muitas das vezes atletas experientes acabam caindo. Imagina um menino que é muito jovem e de repente se vê num profissional do Vasco da Gama com peso e de repente se deslumbra um pouco. O Júnior está extremamente concentrado naquilo que ele precisa fazer. Foi um dos atletas
como eu já falei em entrevista anterior, que logo no início ele me procura, ele fala para mim que vai ser o ano dele, ele fala que vai fazer tudo diferente, que vai mudar, que vai se comprometer no dia a dia, e tem mostrado isso. Então, agora, a manutenção dele na condição que ele se encontra e na condição como jogador profissional, já que ele investiu tantos anos para chegar onde ele está, é mais um acordo que ele fez com ele mesmo. Ele apenas eu servi como testemunha, né? Então, feliz por estar podendo ver um menino que tanto luta e que tanto lutou na condição dele, e agora resta ele se manter para que ele possa colher não só o que ele está colhendo, mas muito mais. Potencial técnico, tenho certeza absoluta que ele tem. Beleza.